Boa noite, vamos começando aqui, 8 do Brasil, estou aqui com o meu xará, outro xará, vários Vinícius no nosso hall de relacionamento aqui. Esse é o Vinícius Machado, a gente já vai fazendo mais apresentações já já, mas esperar o pessoal entrar, acho que vou abrir aqui, para ver se está funcionando legal. Fala Henrique, boa noite. O Henrique está aqui com a gente, estou vendo a tela aqui do lado. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Vamos lá, 6 pessoas online já aqui. Legal. Bom, hoje vamos falar de inteligência artificial. Quase ninguém nunca ouviu falar do tema nesses últimos meses. Nem tá na moda, né? Nem tá na moda ainda, né, Vinícius? Eu falo, o que será que mudou em 8 anos quando eu comecei a trabalhar com isso? E provavelmente você já também é muito tempo, né? Monique, tudo bem? Obrigado por entrar aqui, por enviar para toda a galera do grupo. Marina, Henrique, super legal. Bom, Vinícius, vamos tocar aqui, enquanto o pessoal vai entrando aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Tenho um prazer enorme aqui de receber Vinícius Machado. Vinícius é partner da Meire, que é partner da VDX. E, Vinícius, quem é o Vinícius Machado? Fala um pouquinho sobre ti, sobre tua carreira, para que a gente possa fazer o kick-off aqui. Boa. Obrigado, Vini, pelo convite. Aqui a gente vai ficar num dueto, né? Vamos lá. Vini. VMVD. VMVD. Pessoal, boa noite também. Eu sou o Vinícius Machado. Sou uma pessoa aí apaixonada por tecnologia, apaixonada por esportes. Né? Por um longo tempo da minha vida fui atleta, né? Depois acabei encaminhando ali para um pouco das ciências, estudei física, um pouco de engenharia, fui para o mestrado, e aí naquele período ali, digamos, de 2 anos a 4, você está fazendo sua pesquisa, caminho do doutorado, eu falei, cara, conheci inteligência artificial ali, falei, cara, tá na hora de ver aí um pouco de como que a gente pode aplicar isso na prática, no mercado, e desde então aí, nos últimos... Estou fazendo uma conta rápida aqui. Nos últimos 10 anos, a gente já vem trabalhando com alguma coisa do tipo, Vini. Tive a honra de passar por grandes empresas, grandes pessoas, né, trabalhar, aprender muito. Né, e hoje eu estou aqui na Made, como o Vini falou, como partner, como head da área de dados e tentando ajudar um pouco as empresas aí a usarem o seu potencial, né? Como que a gente pode aplicar essa IA no mundo atual. Legal. Vinícius, fala um pouquinho para a gente sobre o conceito básico de IA. Acho que tem muito o lado romântico que a gente ouve falar em função do ChatGPT, como isso veio como uma avalanche e colocou a IA muito de uma questão do ponto de vista de consumo, né, como um produto acessível para as massas, mas fala um pouquinho da essência do que significa AI e como é que se chega numa solução que nem essa de larga escala que funciona. Boa. Eu vou tentar ser não técnico, tá, Vini? Prometo. Mas... Não técnico. Exatamente, não técnico. AI, o conceito de AI já é um conceito muito antigo, tá? Não é de agora, a gente tem papers aí da década de 60, década de 70, mas resumidamente AI é algo que permite e simula, né, digamos assim, um pacotão, né, um comportamento inteligente, basicamente humano. Né? A gente brinca que AI, numa forma geral, é você tentar reproduzir um pensamento ali, uma tomada de decisão autônoma, uma tomada de decisão, por exemplo, humana, pensada, né, aprendida. Então, ultimamente ficou muito em voga, graças ao ChatGPT. Agradeço muito, né, mas ali é uma aplicação, né, dentro todo esse conceito de AI. Tá? Então, se a gente pudesse resumir num tweet aí, eu diria que é a habilidade de pensar, da máquina de pensar, não só por si só, mas ela pode aprender,
né, e reproduzir essa atividade simulando, né, uma inteligência ali. Legal. E você concorda comigo que no final do dia, Vinícius, IA nada mais é que um modelo matemático expresso através de um software, né? Envolve ainda uma programação, é um código, um conjunto de códigos, não é diferente do processo de escrever um software tradicional, com um propósito diferente, obviamente com uma tomada de dados diferente. Faz sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o que a gente chama de AI, e aí dentro de AI você tem machine learning, tem deep learning, que são as palavras que a gente costuma ouvir, né? No final, a essência está a boa e velha estatística, né, que a gente conhece bem ali, álgebra linear, que a gente aprende ali na faculdade, às vezes no colégio, cálculo, não tem nada de misterioso, né? No fundo, é uma série de cálculos que são feitos, e aí entre o poder, eu acho que a grande vantagem, quando a gente fala de inteligência artificial, é o poder computacional e essa capacidade de fazer não um, dois, três cálculos, como a gente faz, mas milhões, bilhões de cálculos, assim, que seriam impossíveis para um ser humano. Mas no final, a boa e velha matemática básica está ali por trás. Excelente. Vinícius, se a gente excluir um pouquinho o chat GPT, se a gente olhar um pouquinho para empresas aqui, me diz uma solução de AI que você aprecia, que te faz tirar o chapéu. Por que ela te faz tirar o chapéu e o que ela traz do ponto de vista de benefício humano? Boa. Tirar o chapéu, cara. Essa é uma pergunta. Deixa eu pensar aqui. Não vamos falar Mas vamos lá. não vamos falar da nossa aqui, depois a gente fala. Exato, depois a gente fala. Sim, Não eu tem já ia trazer, viesada. né? Mas já que você falou que não pode ser a que a gente faz, mas. Pode ser, pode ser. Não, eu gosto muito do autopilot da Tesla. Cara. Aquilo eu acho genial. Sim. Muito mais até do que o ChatGPT, hoje eu acho que é o modelo mais poderoso que nós temos, né? Em termos de parâmetros, tamanho e tudo mais. Mas se você olhar, e eu acho incrível, tá? Você tá aí, você vê mais do que eu. Você vê que um monte de Tesla. Fala um pouquinho, o que a aplicação permite que se faça com ela? Né? Qual a experiência do usuário na ponta? Nossa, vamos pensar no autopilot, pode ser? E aí eu quero ouvir sua opinião também, tá, Vini? O fato de você ter um modelo em tempo real, processando, tomando decisão, identificando, e você pode estar simplesmente no seu banco, do lado ali, ou do motorista, do passageiro, enfim, fazendo whatever, o que você quiser, te dando essa liberdade, te dando até um pouco a ideia no futuro você ter uma segurança maior, né? Você não ter os erros humanos ali que causam alguns acidentes quando você está cansado, enfim, aquele famoso totozinho no carro quando você está voltando do trabalho, no trânsito, enfim, celular, cara, o fato de você ter isso e com uma assertividade imensa, com uma segurança hoje, cara, razoável, né? Assim, existem casos de acidentes ou falhas, claro que existe, mas o número é igual o acidente de avião, graças a Deus são pouquíssimos e tem, por favor, não vamos acontecer mais, né? Então, o fato de você ter essa possibilidade de dar um conforto, né? Que eu acho que esse é o mais legal do autopilot. Você consegue dar um conforto para a pessoa, para nós, seres humanos, para que a gente possa fazer nosso caminho tranquilo para casa, para que a gente possa descansar, né? Para que a gente possa, enfim, aproveitar mesmo aquele momento enquanto uma máquina toma a decisão e faz um processo extremamente manual, né? Processual, que a gente faz automático. Você não pensa, né, Vini, para dirigir. O carro dirige por si só. E está ali monitorando uma série de parâmetros, seria muito difícil a gente fazer, olhando o celular, às vezes tem um bebê no carrinho atrás. Né? Assim, legal você falar isso. Minha filha, a gente saía para... Não sai ainda para brincar, a gente voltando, a gente tinha algo que a gente fazia juntos, que era cantar. A gente criou algumas músicas e cantava. E ela me falou um dia, seria super legal se o carro autônomo já tivesse, se pudesse passar para o banco de trás, a gente ficasse curtindo junto aqui. Ela sempre tem essa mania, quando minha esposa está dirigindo, vai no banco de trás comigo para a gente ficar brincando, fazendo alguma coisa. Lá. Né? Então, assim, já está na cabeça dessa nova geração, realmente, os benefícios de IA. Ainda a gente está entendendo, mas para eles vai ser muito, acho que brevemente, vai ser muito comum você ter duas pessoas no banco de trás e ninguém nos bancos da frente,
Exato. Acho que já os papéis vão se inverter aqui, né? Bacana, Com eu certeza. Eu concordo até contigo, brinco. concordo contigo. Você gosta também? O que você acha? Eu acho super bacana, principalmente por causa da questão de segurança. Eu acho que tem que separar um pouco esse, esse rumor em função do novo, né? Antes mesmo da autodirigibilidade, quando a Tesla começou a popularizar os carros com bateria, e eles pegavam fogo, alguns, né? E aí, bom, os carros da Tesla pegam fogo, a tecnologia é ruim. Mas a hora que você olha para os números, é que assim, quando um carro movido a bateria pega fogo, gera interesse, porque não existia carros elétricos. Né? Mas a quantidade de carros a gasolina que pegam fogo na hora que a gente está abastecendo ainda era infinitamente superior. Então, assim, o novo ainda causa. Eu acho que a gente está agora olhando para AI e dirigibilidade muito. Para lá, como é que um carro que dirige sozinho pode ser mais seguro do que uma pessoa no banco do motorista? E Exato. estatisticamente é pura verdade. Se a gente pegar em segmentos, por exemplo, como o transporte, é que as pessoas dirigem muito e tem um risco maior de fadiga, eu acho que a quantidade de acidentes nas estradas, principalmente com motoristas de caminhão, é uma das áreas potentes aqui que isso vem para disruptar e melhorar muito, eu acho. Sim. Existe aquele medo, né, Vini, que, por exemplo, quando a Tesla começou a lançar, entre outros, né, esse carro autônomo, na época, minha mãe já é um pouco mais de idade, né, ela olhou e falou assim, nossa, isso parece aquele filme do Will Smith, o Eu, Robô, sabe? Putz, mas eles vão dominar o mundo. Ela começou, enfim, viajar ali, e aí a gente fica, não, calma, mãe, calma. Isso aqui é só uma forma de dirigir, são cálculos, não se preocupa. Exato. Putz, mas eu vou entrar no carro, ele vai levar o carro sozinho. Eu falei, essa é a ideia, essa é a ideia. Então, e como você mesmo disse, eu tenho um sobrinho novo, bem novo, assim, um aninho. Você dá o celular na mão dele, ele entra no YouTube, ele acha o vídeo que ele quer, ele assiste, ele já entendeu como funciona aparentemente o modelo de recomendação do YouTube, porque o meu celular, o meu YouTube fica inteiro com as coisas dele quando ele acessa, quando vai na casa da minha mãe, por exemplo, ou aqui em casa, né? Então, assim, a, essa geração que está vindo agora, ela vai ter um privilégio, eu acho, de ser muito mais adaptada, até mesmo que mais do que eu e você, né, Vini? Que a Exato, gente aprende muito hoje em dia. exato. Só vou aproveitar aqui e mandar uma boa noite ao Daniel Belmonte. Acho que eu conheço vocês, eu também te conheço. Patrick, Monique, mais uma vez, Rodrigo, que mais está aqui, Leonardo. Super boa noite para todos aqui. Pessoal, mandem perguntas, tá? É super legal se vocês engajarem aqui. Pode mandar no chat e nós vamos incluindo aqui na nossa sequência. Vinicius, vamos passar por um ponto importante aqui e alvo dessa discussão. Como é que a gente pensa e conecta inteligência artificial com saúde mental e performance do colaborador de uma empresa? Boa, boa, ótima pergunta. Inclusive, né, até vamos, se a gente puder ter uma visão um pouquinho mais macro, né, se a gente pegar a Google, por exemplo, a AWS também, a Azure também, mas eles estão inventando, estão criando, né, modos, e aplicando esses modos, acrescentando nas plataformas, por exemplo, só para falar de health, tá, Vini? Isso é uma coisa que a gente estava conversando aquele dia, eu fui olhar, fui pesquisar, eu falei, caraca, então é um tema que está muito em voga, mas falando especificamente, tá? AI, performance, já entrando no assunto um pouco de saúde mental, né? O grande ponto, né? Que aí eu acho que entra também um pouquinho do meu propósito, daquilo que eu acredito, né? Como tecnologia, como AI, o que é o futuro, é você usar essa tecnologia, essa capacidade de cálculos, esse poder, né, de aprendizado que ela tem para identificar e antecipar muita coisa que pode ser identificado e antecipado, porém nós humanos ou nós no nosso dia a dia nós não conseguimos, tá? Então, quando a gente vai falar principalmente a gente pode falar de, por exemplo, burnout, né, o comportamento, enfim, a gente estava
muito bem descrito, né, documentado, o comportamento ele não acontece da noite para o dia. Né? Você vê uma série de ações, você vê uma série de mudanças de comportamento ao longo do tempo, que se tivesse tido uma atenção, por exemplo, se tivesse tido uma ferramenta que indicasse isso, que te trouxesse a ideia do tipo assim, por exemplo, eu como gestor, putz, um dos meus colaboradores, um dos meus amigos está tendo algumas desvios de comportamento, alguma coisa diferente, está saindo um pouco, diminuindo a performance, a gente poderia ter atuado e evitado. Né? Porque no final do dia a gente não está falando de máquinas, nós estamos falando de seres humanos, né? E essa visão humanizada da inteligência artificial é importantíssima, tá? Legal. Só para a Universidade de Stanford, ela tem um centro 100% dedicado a AI, e já é antigo, inclusive o professor John McCarthy, que é o grande pai de IA, só como um parênteses, o John McCarthy era um matemático que levou um paper em 1956 para um simpósio de matemática em Dortmund, intitulado Algoritmos Matemáticos Simulando a Maneira de Pensar de um Humano, entre parênteses, Inteligência Artificial. Depois ele foi para Stanford fundar o departamento de inteligência artificial e faleceu ali como diretor do Centro de Inteligência Artificial. Por que eu estou dizendo isso? Né? Stanford criou uma iniciativa muito forte entre a academia e as empresas, e o propósito central e a visão é justamente IA ser um exponencializador do potencial humano, e não o contrário. Então, acho que uma tua visão alinha 100% aí com quem, diria, começou isso. Como é que a gente, que parâmetros alguém que está ouvindo aqui, ou mesmo um líder, ou mesmo uma empresa, deveria pensar, ou que tipo de dados a empresa precisa ter para que você consiga começar a ter uma certa precisão no modelo de IA para fazer esse tipo de predição de quem é que está a ponto de ter um burnout, por exemplo. Ou mesmo um problema pessoal que envolva uma questão de saúde, que vai fazer com que a pessoa não venha trabalhar ou comece a ter um impacto na sua performance, Vinícius. Assim, às vezes, que tipo de dados e que maturidade uma empresa precisa ter para que esses modelos possam ser passíveis de serem criados? Perfeito, perfeito, Vini. Você me fez lembrar um negócio muito interessante de uma história, que eu acho que eu não sei se eu te contei, de um dos modelos que a gente fez, aplicou e teve enfim, não era o esperado, mas a gente teve um resultado incrível que eu até conto para ti já. Mas eu diria muito, hoje o dado é importante, tá? O dado é, eu acho que é a parte principal da modelagem, né? Porém, a gente consegue sair da inércia, digamos assim, vou usar meu fisiquês aqui, a gente consegue sair da inércia com poucas informações, porém informações qualificadas, né? Aquele conceito de smart data, né? Que a gente traz. Eu diria, Vini, que dados diretos, se a gente fosse parar para pensar, os dados indiretos, vamos começar mais fácil, putz, as horas extras, performance do colaborador nos últimos tempos, jornada de trabalho, avaliações, né, feedbacks, enfim, que tem tido. Isso, geralmente, a maior parte das áreas de recursos humanos tem, né, e já tem bem documentado, é bem sabido. Tá? Se a gente fosse diretamente para os problemas, hoje cada uma das doenças mentais, é importante dizer, pessoal, que a IA ela não diagnostica, ela não vai fazer o diagnóstico, tá? Ela dá um indicativo, né? Senão o pessoal, os médicos aqui, minha esposa, por exemplo, ela vem e me ataca uma pedra aqui, mas não, ela é um indicativo muito forte de um padrão, né? E para isso, por exemplo, você tem, né, por exemplo, itens de variação de humor, né, que você pode ter acompanhado. Você pode ter itens de explosão, brigas, confusões, a pessoa começou a perder o horário, né, ela começou a ficar descomprometida. Todas essas informações são informações extremamente poderosas que a princípio parecem soltas, né, desconexas, mas ela traz muito insight, né? A pessoa que não liga mais, a pessoa que não liga mais o vídeo de uma hora para outra resolve. Exatamente. Exatamente. Ela sempre liga. Ela sempre tá ali. Ela é uma pessoa animada. Do nada ela não liga mais. Do nada ela não entra mais. Ela perde os horários, né? Até, Vini, usando um pouco disso que você falou,
uma outra modelagem, com outro objetivo, e é esse o poder que eu acho incrível da inteligência artificial. A gente fazendo um modelo de absenteísmo, né, que também geralmente é um problema numa grande companhia, né, da indústria alimentícia, e um ótimo colaborador, né? O modelo estava dando sempre ali que estava com a probabilidade alta de faltar, olhando essas variáveis que eu te falei, né? Quantidade de faltas, jornada, horas extras, enfim, a sociedade, né? O que está em volta, a cidade que ele vive, dados de clima, coisas relacionadas ao ambiente que faziam sentido naquele contexto. E o que foi interessante, né, numa dessas abordagens proativas, que eu acho que esse é o poder também, você sair do reativo e ir para o proativo, né, o time de RH entrevistou, né, esse colaborador, que era a abordagem que eles estavam seguindo, e começou a perguntar: o que está acontecendo? Tá tudo bem? Você tem chegado atrasado? Você sempre foi excelente? Você sempre estava aqui na produção, tal, tal, tal. E ele falou, né, que toda vez que eu lembro dessa história, putz, eu me emociono um pouco. Ele falou, putz, que eu tenho duas filhas, né, foi na época aqui no Brasil que estava muito aquela fase da microcefalia. Eu não sei se você pegou essa fase, se você lembra disso. Eu acompanhei pela imprensa. E, putz, elas têm um problema, eu tenho que levar elas de bicicleta todo dia, tá puxado, eu tô pensando em desistir, né? Então, aquele comportamento que foi iniciado sem muito alarde, que a gente conseguiu pegar esse padrão por ter essa modelagem, já estava virando, né, algo grandioso. E ele falou: eu também acho que vou sair da empresa porque não tá dando, tá muito difícil essa vida, tal, tal, tal. E o que é mais bonito, né? Ele não sabia que a gente tem várias iniciativas do governo federal para ajudar, né, as pessoas que têm esse problema, né, que têm essa dificuldade ali. E aí o próprio RH da empresa trabalhou em cima, ajudou ele, conseguiu os direitos dele, todos os auxílios, assim por diante, e basicamente transformou a vida dele. Transformou, assim, tudo, né? A forma como ele via, facilitou a vida da casa dele, as filhas, a esposa, né? O trabalho dele. Ele ia deixar a empresa assim, por conta disso, entende? E, Vini, a gente não estava focado nisso. Uhum. A gente estava focado em identificar o colaborador, por exemplo, que era absenteísta, né? Então, esse São é as o poder. histórias humanas de propósito que são aqueles efeitos colaterais positivos, né? A gente Exato, cara. começa investigando A e acha 3 As do ponto de vista de valor do que isso pode fazer. Eu vou fazer uma engenharia reversa rápida, alguns comentários aqui, tá, Vinícius? Primeiro ponto, o que você comentou. Eu acho que IA não vai fazer o diagnóstico, mesmo porque você tem uma questão de privacidade de dados. Acho que esse é um ponto importante aqui. Exato. Quando eu falei, a gente vai ver quem liga o Zoom ou não, a gente não vai necessariamente rotular o nome da pessoa, né? Isso vai ser um dos parâmetros, assim como outros que levaram a esse fato dessa pessoa que tinha um problema de saúde com a família, a empoderar o seu gestor ou mesmo o RH a fazer o seu trabalho na plenitude. O que acaba sendo muito difícil numa organização de milhares de pessoas, uma organização com 30 mil funcionários, e a situação não é diferente, você sempre pede para o RH fazer mais com menos. Como é que você. O ideal seria você entrevistar as 30 mil pessoas uma vez por semana, bater um papo, fazer um one-on-one, mas não dá tempo e é impossível. Então, assim, acho que nesse processo o IA ele vai direcionar o trabalho das pessoas de forma que eles possam realmente priorizar com quem que eles vão falar e o que eles vão perguntar. E eu acho que o que tem bacana nessa história que você comentou é, de uma certa forma, trazer na superfície a segurança da cultura da empresa para que as pessoas sejam vulneráveis numa situação difícil, pessoal. Muitas vezes é difícil, olha, o que vão pensar se eu disser que agora eu vou só poder chegar no trabalho às 10 da manhã? Principalmente se a pessoa acabou de começar na empresa. Então, se a pessoa já tem uma dificuldade de assumir essa situação. Então, se o gestor, por exemplo, tiver essa informação e puder chegar, olha, tem alguma coisa que eu posso te ajudar do ponto de vista pessoal, tá tudo bem com a família, fica tranquilo, porque aqui esse reforço do que representa a cultura, principalmente nas empresas que são humanizadas, eu acho que isso é bacana. Então, essas são histórias sensacionais.
Exato. E do ponto de vista de tomada de dados, tá, Vinícius? O que uma empresa precisa... Vamos imaginar que a empresa tenha uma boa quantidade de dados que possam se tornar um modelo de IA, tá? E até antes de fazer essa pergunta para você, primeiro eu vou voltar aqui. A Renata fez uma pergunta super bacana aqui, tá, Vinícius? Qual a visão de vocês sobre os estudos que relacionam acesso a telas e redes sociais aos problemas de saúde mental, principalmente em crianças e jovens? Tem uma super polêmico aqui. Qual é a tua visão? Acho que é importante dizer, a maioria dessas aplicações por trás da tela, elas têm um AI de altíssimo poder de fogo para justamente criar alguns desses problemas. Né? Qual é a tua visão sobre isso? Cara, inclusive tem um documentário, não tem, na Netflix, se eu não me engano, sobre isso. Eu acho que enfim, sobre uma das redes sociais aí, não sei se a gente pode falar os nomes, né, mas grandes, assim, e do efeito que causou, né. Eu acho que, Vini, o ponto que você colocou é uma discussão que, inclusive, Cambridge, não sei se vocês sabem, tem criado uma cátedra lá dentro que eles chamam de fairness, dentro de AI, né? Que é a parte de você justamente garantir que ela está sendo usada com as boas práticas, enfim, dentro daquilo que é o melhor, daquilo que a gente está conversando aqui, né? De como que a gente tirar o melhor do ser humano e não o contrário, né? E não discriminar e não causar alguma coisa do tipo, né? A minha opinião, sim, eu acredito, pode ser um pouco contraditório, mas eu acredito que tem muito efeito, né? Principalmente pelo efeito que as pessoas, a quantidade de informação que as pessoas têm, né, ali o tempo todo, e nós, seres humanos, evolutivamente, a gente não teve isso. Eu vou para um lado um pouco científico ali, biológico, nunca na história humana a gente teve tanto acesso à informação, e ao mesmo tempo, a uma informação não necessariamente qualificada, né? Então, você tem um monte de coisa que o seu cérebro tem que estar o tempo inteiro tentando discernir, uma série de sentimentos que são aflorados ali, e para um adulto, ele consegue, às vezes, discernir, parar ou não. Uma criança não, uma criança tem informação, o cérebro é extremamente plástico, né? Então, eu acho que sim, os estudos eles vão caminhar para isso, e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Principalmente de quanto que a gente deixa aí os nossos filhos, enfim, sobrinhos, irmãos e assim por diante, Vini. Concorda? O que você acha? Eu tenho. Isso aqui é a chave da internet de casa, né? Assim, a porta abre e fecha daqui a pouco. Pai, me libera isso, aquilo. E é super importante essa discussão pelo seguinte: a geração das crianças e jovens que a gente tem hoje, de uma certa forma, sendo fisgada por essas aplicações, isso é uma geração extremamente nativa e que não teve um alicerce educacional para dizer o bom e o ruim dessas aplicações. Porque os próprios pais, que são altamente responsáveis por essa educação, além de todas as outras de base, assim como a escola, só agora ou recentemente começaram a despertar o interesse em realmente saber do que é bom e do que é ruim a partir disso. Então, assim, as crianças começaram lá há 5, 6 anos, 7 anos atrás, elas são fruto ainda de uma geração de pais que não tinham a mínima ideia do efeito nocivo disso. Então, eu acho que as crianças agora estão começando a receber em casa uma educação muito melhor e ampla quando comparado às crianças de 5 anos atrás. Acho que esse é um principal ponto. O segundo ponto é justamente a transparência, né? Não é simplesmente cortar e podar, mas educar, dizer, olha, isso tudo é uma escolha. Altas horas aqui, isso aqui é deliberadamente feito para você ser fisgado. Assim como um adulto é feito para ser fisgado pelo site de compras, né? Olha, as pessoas que compraram isso também compraram aquilo. Essa é uma psicologia de escassez enorme que faz com que as pessoas acabem tomando ou mostrando certos comportamentos que não fariam caso não tivesse uma aplicação ali provocando esse comportamento. Isso, acho que tem muito essa questão. Agora, tem uma questão de regulamentação. Né? Aqui nos Estados Unidos,
ainda segue sendo um tema muito amplo e aberto. Se fala muito, mas ainda não existe uma regulamentação poderosa a respeito. No Brasil, existe um projeto de lei sendo avaliado no Senado Federal, e uma educação, eu não me lembro quantas páginas eram, não sei se eram 9.000 páginas, alguma coisa assim, escrito por juristas, por advogados, propondo uma regulamentação de IA no Brasil. Esse processo está em avaliação no Senado, mas é algo que, sim, ainda eu acho que está totalmente fora de controle, Renata. E envolve um processo mais amplo de educação dos pais, da família, da própria escola. Eu acho que, assim, os pais cobrarem a escola por trazer uma educação mais profissionalizada a respeito disso é fundamental. Eu não sei se a escola está educando da maneira que deveria, porque a escola, na verdade, tem uma influência maior nas crianças e nos jovens do que os próprios pais, algumas formas. Até porque, né, Vini? Se você voltar 14 anos atrás, 15, nosso celular não era isso aqui. A gente tinha aquele telinha azul, lembra? O Nokia lá, que era só um SMS, não tinha. Exato. Né? É novo. E hoje não tem como tirar, né? O mundo, ele cada vez é mais digital e é importante, né? Ao passo que a gente evolui, que os nossos jovens, as crianças, elas tenham isso. Porém, ainda assim, a gente tem que precaver, né? A gente tem que pensar, educar, como que a gente vai fazer isso? É uma discussão aberta, né? É uma discussão Que todos aberta. nós temos que ter. Exato, e os fatos estão aí, né? De novo, estatisticamente se discute, mas não não foram só 2 casos, por exemplo, de pessoas jovens que se suicidaram em frente de uma live. Os tiroteios aqui, os assassinatos em massa nas escolas, ou mesmo em locais públicos, algum pelo menos foi o atirador estava live em alguma aplicação. A grande preocupação é essa ramificação de comportamento errado. Espero que tenha contribuído, Renata, com a tua pergunta. Vamos lá. 2 perguntas aqui. Eu vou fazer a Eric. Poderiam citar algum exemplo de utilização de IA para a criação de modelos preditivos no contexto de saúde mental? A gente falou um pouquinho da questão de absenteísmo e como ela acabou sendo um precursor, mas reforça um pouquinho aqui, Vinícius, a pergunta do Eric, né? Que modelos poderiam ser criados aqui para fazer a predição de saúde mental? Tá. E aí eu imagino que se ele pergunta que modelos, ele quer saber tecnicamente, né? O que você acha, Vini? Vamos tentar. Vamos lá. Vamos no meio termo ali. Na minha visão, tá? E o que a gente acaba construindo aqui internamente vamos falar, a junção de alguns fatores, né? O modelagem mesmo, a gente poderia ir por um caminho de probabilidades, né? De classificação. Então, baseado em todas essas variáveis que nós estamos olhando, baseado em uma série de correlações não lineares ali, então, modelagens um pouquinho mais robustas, um pouquinho mais profundas, né? Qual que é a probabilidade de uma pessoa, baseado também no nosso conhecimento, né, nas boas práticas, nos protocolos médicos, enfim, tudo que a gente tem de artigo hoje disponível, né, qual que é a probabilidade daquela pessoa, por exemplo, ter um sintoma de ansiedade, enfim, ter um score ali de ansiedade. Né? Essa é uma forma. Né? Quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de classificações e coisas assim, né? E aí pode ser multi-label, pode ser multifatorial. Ao mesmo tempo, né, você criar uma metodologia não própria, mas usando aquilo que já existe, já é fomentado, já é aceitado, né, por exemplo, a OMS, pelas organizações, os guidelines, por exemplo, europeu e americano, que hoje são os 2 guidelines que regem, né, basicamente os processos aí de saúde, enfim, no mundo, você já consegue ter um bom embasamento, né, e disponibilizar uma boa ferramenta para os times, né, principalmente para os psicólogos, para os médicos laborais do trabalho, para o RH em si, trabalhar em cima e ter um score, né, e ranquear principalmente, e possivelmente aquelas pessoas que eles deveriam ter um pouquinho mais de atenção, que eles conseguiriam direcionar e assim por diante. Porque no final do dia a gente quer o bem de todos, né, e a gente quer ajudar que os esforços sejam direcionados nesse sentido. Então,
Eu iria numa combinação dos dois, dessas duas linhas. E um ponto importante que você colocou aqui, a gente estava discutindo mais filosoficamente, os modelos computacionais, IA por si só, ela não vai recriar os modelos de diagnóstico que a medicina ou a psicologia já cravaram como altamente efetivos no seu trabalho. O que o IA vai fazer é justamente olhar para esses modelos de diagnóstico e fazer com que os dados hoje ali desconexos e dispersos em várias bases de dados possam rodar dentro desse modelo de diagnóstico médico clínico e te dar uma recomendação ou várias recomendações. Por exemplo, a gente estava numa grande fabricante de peças automotivas. O médico estava com a gente na sala, junto com a pessoa do RH, e são 2.000 funcionários. Muitas pessoas elas acabam nem utilizando os recursos da empresa. Quantos benefícios existem disponíveis para a empresa? Psicólogos, médicos, dentro da própria empresa, uma rede ampla. A pessoa não usa por diversas razões. E se a gente ficar pensando e tentando investigar o porquê, a gente está perdendo tempo. Talvez, se você usar o modelo para que você possa pedir para o gestor, o mesmo RH, o mesmo doutor, o médico que atende aquela fábrica, conversar com a pessoa, chamar para o consultório. Eu não diria obrigar, mas é muito aquela questão, o médico de família tem muito isso. O médico tem muito mais confiança com a pessoa do que o próprio gestor, em muitos casos. Então, se você empoderar os diferentes players dentro da empresa, você vai fazer com que o modelo seja efetivo. E assim, pegar o modelo médico e clínico que já existe e aplicá-lo em massa para que você possa fazer uma detecção, eu diria, não digo forçada, mas proativa, né? Porque hoje em dia o paciente ainda precisa vir até o consultório, de uma certa forma, para ele ser tratado. Aqui a gente está fazendo o seguinte, o diferente, talvez a gente está levando o consultório para a porta do funcionário. Né? E com a porta muito mais próxima, talvez fica mais fácil de funcionário querer entrar ali dentro, né, do tratamento. E tem um ponto importantíssimo aí que acho que todo mundo que está com a gente aí há de concordar. A gente é muito mais sincero com a máquina, né, do que com outros seres humanos. Vide os vazamentos aí que teve recentemente a ChatGPT, das coisas que as pessoas perguntavam e falavam. Né? Então, pode ajudar muito, principalmente porque ainda existe uma cultura, né, muito forte de que, por exemplo, você ter uma saúde mental, ou você ir a um psicólogo, ou você falar, por exemplo, que está ansioso é um sinal de fraqueza, é sinal de loucura, você não pode, sabe, eu tenho que ser assim, o super-homem, a super-mulher, né, eu não posso ter esses sintomas, e a gente vê cada vez mais isso afetando, né, as pessoas no dia a dia. Então, esse é um ganho, por exemplo, daquilo que a gente estava falando, indireto, né, porque você auxilia toda a equipe médica e todas as pessoas, né, que são treinadas e preparadas para tratar isso, a ter um diagnóstico mais até honesto, né, do paciente, no sentido de ele, putz, é uma máquina, é ele e o computador ali, né, ele e um formulário, é ele né, um chat, por exemplo, e aí ele consegue ser muito sincero e a gente consegue identificar. É um dos pontos que eu me lembrei aqui. E eu acho que a questão da privacidade é super importante nesse processo. Né? Garantir que os modelos eles sejam confiáveis do ponto de vista do propósito que eles têm matematicamente, mas também a manifestação disso, como as pessoas consomem essa aplicação para que elas sejam, de uma certa forma, ali preservadas do ponto de vista de confidencialidade, que é vital aqui. Henrique, qual percentual de IA detectando saúde mental? Assim, eu acho que é um pouco mais amplo. Quão preciso podem ser esses modelos, Vinícius, de trazer um direcionamento para o trabalho de um gestor, de um médico ou da pessoa da RH com relação a quem ele deve buscar e conversar? Nossa, ótima pergunta. Uma boa pergunta. Mas vamos lá, bem prático.
a gente consegue ter um modelo extremamente preciso mesmo, baseando-se em tudo isso que a gente conversou, né, nos protocolos, no conhecimento também que a gente tem sobre modelagem, de como aplicar essa modelagem, como construir os dados, como estruturar esses dados da forma correta, e principalmente essa precisão, né, e ela pode ser, assim, acima tranquilamente de 80, 90% de assertividade, baseado na qualidade da informação que a gente está colocando, né? Isso a gente é muito honesto e sincero, no sentido de um dado ruim, né, normalmente, né, ele transfere uma aplicação ruim. Porém, isso é uma coisa muito boa, porque a maior parte das empresas acham que tem dados ruins, mas na verdade eles têm dados muito bons, tá, Vini? Ele é só uma questão de assim, como que a gente pode usar e tirar o maior proveito disso, né? Que é uma das coisas que a gente faz. Mas a gente consegue ter aplicações e trabalhar bem, aplicar técnicas ali por trás para direcionar isso de uma forma aderente. Um exemplo, se a gente sair um pouquinho de saúde mental, que é algo, acho que até mais, não fácil, tá? Mais metodológica para se prever, se a gente for para um modelo de turnover, né? Ou seja, saída do funcionário, que é muito mais subjetivo, né, Vi? Turnover cara, é subjetivo muitas vezes, parece ser, né? A gente já consegue ter grandes aplicações com altíssima assertividade, graças à modelagem estatística, à modelagem dos dados, né? As informações que a gente traz, como a gente cruza essas informações, né? Em toda a inteligência embarcada por trás ali, né? Então, é essa a ideia, né? Essa linha, da gente tentar ensinar esse padrão, né? E construir, entender esse padrão para replicar depois, em larga escala. Eu tô pensando aqui, que eu sempre ia ter um pouco de viés deliberado da minha parte, tá? Eu acho que todo colaborador, seja ele um estagiário, mesmo um executivo, ele forma ali a sua nuvem, né, em cima de si. E essa nuvem, ela pode ser um dia cinza, ela pode ser branquinha no céu azul. E eu acho que o que é importante de a gente pensar em IA, assim, quais são os fatores que fazem com que essa nuvem de cada pessoa ela fique um dia escura e cinza e no outro dia branca num céu azul. E se a gente souber cada vez mais o que causa um tipo de tempo ou não, melhor a gente pode saber o que essa pessoa vai fazer amanhã e como é que vai estar a previsão do tempo dessa nuvem que a pessoa carrega. Então, assim, eu acho que eu estou dizendo isso, a relação dos fatores. Você tem uma nuvem só, mas vários pontos ali que entram. Então, assim, quando a gente fala do modelo de turnover, por exemplo, vamos pensar, fazer uma engenharia reversa. O que leva alguém a ir embora da empresa? A gente não precisa recriar isso, a ciência está aí. Tem vários fatores, cultura tóxica é uma delas. Eu sempre digo isso. Metade das 1.500 entrevistas que eu já fiz na minha vida, as pessoas estavam ali buscando uma maneira de se livrar de um chefe, eu não diria picareta, ruim, mas um chefe totalmente inadequado para os planos de desenvolvimento, ou mesmo estilo e valores de alguém. E eu digo, o comportamento de um chefe, ele influencia demais como é que a pessoa volta para casa e abraça seus filhos, ou a esposa ou esposo. Você pode voltar e fazer isso com um sorriso nos olhos, você pode voltar extremamente furioso ou mesmo deprimido por causa de uma situação que um chefe ruim te coloca. Assim, se a gente, numa questão de objetivo, for prever o turnover, ou souber o valor de você dizer para um RH ou para um gestor quem é que vai sair da empresa, a chance de você detectar comportamentos ao redor, principalmente de um chefe ruim, e que, como efeito colateral, pode fazer com que alguém extremamente ruim do ponto de vista de saúde emocional, acabam sendo essas ramificações que vai formando essa teia de saúde mental, né, e que na ponta implica no comportamento ou não de sair da empresa, ou mesmo de faltar. Maravilha. Vini, vamos falar de um tema. Tá fácil achar bons profissionais capazes de montar esses modelos de IA ou não? Programar isso? Fala um pouquinho como é que está a tua visão aqui de como atrair os melhores para trabalhar nesses projetos.
Se eu sou uma empresa que vou começar o meu projeto de IA na minha empresa, o que eu preciso fazer para atrair os profissionais? É que o mercado recentemente está meio maluco, né, Vini? Então é importante falar um pouco disso. Mas, no geral, a galera que trabalha, e aí vamos falar de cientista de dados, vou incluir alguns engenheiros de dados também com isso. A galera tem uma skill um viés muito exato, sabe? E eu vou fazer uma adenda aqui, tá? Eu prefiro muito mais um time multidisciplinar para resolver um problema. Isso aí vem do meu background lá que eu aprendi no começo. Mas, no geral, é um público que tem uma boa habilidade, né, com cálculo, com álgebra, né, estatística, não por um preconceito, algo assim, porque os grandes modelos, para você chegar no que a gente chama do estado da arte, né, vai depender muitas vezes de você entender um pouco do que está por trás, né, de você conseguir entender o cálculo que é feito, né, porque dependendo de como o cálculo é feito, e aí a gente pega, por exemplo, uma modelagem um pouco fora do que a gente fala aqui, mas um forecast, previsão de vendas, previsão de preço. Se você não entende exatamente como aquele método específico funciona, qual o ponto forte dele por conta da equação que ele usa, qual o ponto fraco, você dificilmente consegue ter um bom resultado. Tá vendo? Então, são profissionais que acabam indo por essa linha, né, que tem esse perfil um pouco mais técnico. E, no geral, eu acredito que se você tiver uma cultura propícia, né, para inovação, uma liberdade ali, né, e uma ânsia no sentido de putz, precisamos inovar, precisamos aplicar, precisamos transformar, você vai conseguir atrair e reter os bons talentos. E aí vai um pouquinho também do ponto que você falou dos chefes, né? Hoje as pessoas estão muito em voga falar, não são chefes, são líderes, né? Por mais que seja um jargão, né? No final do dia as pessoas querem pessoas que elas possam se inspirar, né? Elas querem pessoas que elas vão olhar e vão tirar o melhor delas e vão ter um lugar propício para isso, né? E muitas vezes não é só o líder, mas nós como companhia, né? Nós como empresa, enfim, mercado, a gente tem que ajudar isso também. Essa é um pouco da minha visão de como que você... Isso não só IA, tá? Eu diria que você, na área de tecnologia como um todo, as pessoas buscam mais isso do que uma mesa de ping-pong, talvez. Um exemplo. Exato. Eu acho que a gente, passando ali um pouco a questão que gera motivação e engajamento para as pessoas, a atuação dos líderes direto é impressionante. Você tem empresas com uma cultura muito boa, espetacular, referência para se trabalhar, mas se você tiver em uma das organizações um líder que não faz bem a tradução da potência que essa empresa representa para sua organização direta, tudo vai por água abaixo. Por outro lado, se você tem empresas que talvez não sejam aquelas onde todas as pessoas querem bater na porta para trabalhar, mas ao mesmo tempo você tem uma cultura de liderança onde as pessoas estão ali na trincheira como aliados de verdade no desenvolvimento das pessoas, preocupação com o bem-estar de cada um, acaba sendo discutível, né? Poxa, eu vou trabalhar para a empresa que parece mais legal e que está na moda, ou vou trabalhar para uma empresa que realmente apoia o fato de eu ser quem eu sou de verdade e me expressar da maneira como eu melhor penso. Então, e por outro lado, e já puxando a outra pergunta aqui, está super conectada. O que é que você entende da mudança que IA e outras tecnologias como essa provocam com relação à definição de um líder de alta performance? O que essas tecnologias têm influenciado na habilidade de alguém que é um líder e que realmente quer ser uma referência na área? Uma ótima pergunta. Bom, se a gente falar de IA sem falar de alta performance, a gente é meio até fora desconexo, né? Porque a gente está falando de IA para alta performance das companhias, mas ela, na minha visão, Vini, ela ajuda muito também o pessoal, né? E se você quer ser eu vejo, tá? Um líder que justamente tira o melhor do seu time, tira o melhor de você mesmo, você tem que usar todo o poder de IA, principalmente
evitar aqueles trabalhos que são extremamente manuais, que muitas vezes trazem um pouco a ideia de, putz, não tem uma metodologia por trás, mas tem um feeling, tem alguma coisa assim, né? E a IA consegue trazer para você o oposto, né? A IA consegue trazer para ti uma automatização de algum processo, ela consegue trazer para ti um direcionamento extremamente robusto, né? E vamos lá, se você tem uma ferramenta que te fornece insights, Vini, se, por exemplo, lá, quantos anos atrás, lá na HP, se você tivesse, por exemplo, um bom prognóstico de vendas, de produto, de adesão de clientes, de adesão de pessoas, quanto de dinheiro, quanto de esforço, quanto de tempo você não teria diminuído, né? E ter tido muito mais performance, por exemplo, no seu negócio, na sua vida, nos seus times, né? Então, é um pouco daquilo que a gente enxerga, assim, a IA tem um potencial enorme, enorme, ainda não explorado, né? E as pessoas, elas tendem a ver uma coisa, o lado ruim, né? E quantas vezes, não sei se você já ouviu, eu já ouvi um monte, mas e os empregos que ela vai tirar? Não, mas eu, putz, você está fazendo um modelo de forecast, mas eu tenho um time que faz 10 forecasts aqui, 10 pessoas para fazer um forecast, o que vai acontecer com eles? Gente, o processo está sendo feito por uma máquina para vocês analisarem, para vocês tirarem mais, trazerem resultados, né? E ter uma vida mais confortável e performática nesse sentido. Né? Então, na minha visão, Vini, tem que atrelar o uso, obviamente, né? Mas muito com esse propósito, né? Do como que eu posso melhorar, né, o meu dia a dia, melhorar o dia a dia dos outros, das pessoas que estão em minha volta e da empresa que eu estou inserido, né? E ela tem um potencial nisso imenso, imenso, imenso. Exato. Eu vi uma analogia, Vinícius, e a gente pensando na definição de uma IA humanizada, no final do dia, IA é uma ferramenta de trabalho. Né? E parte do trabalho que as pessoas têm na empresa é de liderar. Como é que eu uso isso para liderar de uma forma mais potente? Assim, cabe a nós utilizar o poder total de IA para o nosso trabalho na ponta mesmo, dentro da nossa própria organização. Como é que eu vou liderar? Com quem que eu vou conversar? Eu preciso de um cliente hoje. Eu não tenho tempo para falar com as 5 pessoas do time. Eu tenho tempo para falar com uma pessoa. Quem eu escolho para falar hoje? Né? Ou eu vou sair de férias e preciso falar com 12 pessoas que se reportam a mim. Quais das 12 eu vou escolher para falar? Ou quais as 3 que eu preciso falar primeiro? Muitas vezes não é a aparência que vai dizer, e não pode ser o interesse de negócio. Talvez, por exemplo, se você tivesse acesso a esse modelo preditivo que a gente tem aqui, olha, você pode escolher quem você quiser, mas você precisa falar com a Daniela, porque tem alguma coisa aqui que não está parecendo certo, né? Apesar de ela estar ali sorrindo e parecendo alguém como sempre foi, os dados vão dizer que pode ser que esteja acontecendo algo na vida pessoal e que você, como bom líder e no trabalho de ser um bom líder, você tem que se interessar pela pessoa em 360 graus. Né? Acho que isso é super importante. Você realmente se municiar das informações hoje, porque elas são super corretas e assertivas para dizer para você onde você vai primeiro. E um time de people, Maravilha! ele tem que estar munido, né, Vini? É. Ele tem que estar com essas informações na mão ali, né, para trazer isso, para trazer esse ganho melhor das pessoas. É o que a gente falava da visão 360 do cliente lá atrás, lembra? Né? E hoje está voltando essa ideia, quem que é o Vinícius na rede social, quem que é o Vinícius no mercado e tal. Hoje a gente tem quem que é o Vinícius dentro da VDX, né? Quem que é o Vinícius dentro da companhia. E esse é o nosso propósito central aqui. Muitas vezes, eu recentemente entrei para a área de pessoas, sempre fui uma pessoa de pessoas, mas é importante que a gente possa se posicionar, e é isso que a gente quer fazer como empresa, apoiar as pessoas de recursos humanos, da área de people operations, ou mesmo os líderes das organizações. Se você tem um executivo de vendas, os call centers de vendas, ou mesmo organizações internas de vendas, o turnover é altíssimo. E a rampagem de uma nova pessoa em vendas demora ali os seus 6 meses. Se você conseguir usar esse modelo de IA que a gente tem para poder
segurar as pessoas por mais tempo no trabalho, isso é dinheiro para a empresa, isso é produtividade. É o tipo de situação onde, poxa, se eu der um bônus para as 2.000 pessoas que trabalham no nosso call center operacional, bacana, esse bônus vai ter um efeito ali de curto prazo, mas se a gente somasse todo o dinheiro desses 2.000 bônus e trabalhasse nesses clusters, onde eu tenho muito mais risco de as pessoas saírem, talvez eu pudesse criar um bônus talvez muito mais turbinado para um grupo de pessoas, e isso no longo prazo traz muito mais valor para a organização. Acho que esse direcionamento e fazer com que o trabalho do RH, principalmente, que sempre vai ter uma pressão de fazer com menos pessoas, ser ainda mais impactante, acho que é um grande potencial que a gente tem aqui, sem dúvida. Efetividade, né? Você traz a efetividade das ações. Efetividade, exatamente. Bom, Vinícius, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Obrigado para todo mundo aqui que participou, está participando até agora. A gente chegamos a ter 15 pessoas aqui ao vivo. E vamos lá. Deixa eu fazer minha última 2 perguntinhas sempre no final aqui, que eu gosto de deixar. Vinícius, algum fato importante, alguma questão importante nesse conceito de predição de turnover ou mesmo de absenteísmo, wellness, que a gente não discutiu, que você gostaria de trazer aqui, que você acha que é importante para esse contexto? Olha, Vini, eu diria que só reforçar, na verdade, a importância e o poder da ferramenta que hoje as pessoas têm à disposição, né, e o quanto que ela pode agregar. A gente subestima muito, né? Essa aquela história que eu contei é uma, mas temos várias outras, né, principalmente de talentos, de pessoas que foram retidas e, putz, eu fui ver depois de 3, 4 anos, eram pessoas que estavam em liderança da companhia, né, e principalmente quando a gente vai falar de saúde mental, ali é uma coisa é uma bandeira que eu defendo muito. Tá? Então, talvez uma mensagem ali de que a gente não falou, ou falou, mas eu gostaria de reforçar, usem o poder, né, que a tecnologia traz para a gente para o bem, né, no sentido de como que eu vou ajudar as pessoas que estão à minha volta, como que eu vou ajudar os meus colaboradores e assim por diante, Vini. É um pouco disso. E a gente vai fazer isso acontecer, né? Isso, acho que esse é o compromisso aqui. Com A gente certeza. tem esse propósito convergente aqui. Minha última pergunta, que eu sempre digo, não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu roubei do Tim Ferriss aqui. Eu adoro isso. Se eu te der um outdoor para você botar na tua rua onde você nasceu, que estaria escrito nesse outdoor aqui do Vinícius Machado, que isso aí, propósito, carreira. Propósito, carreira? Olha, eu juro para você que eu nunca pensei nessa pergunta, Vini. E tem que ser resposta de Twitter, 140 caracteres aqui. Não sei. Talvez, sei lá, o eterno sonhador. Muito bom, excelente. E eu acho que agora sonhar com coisas mais reais, impactantes com IA, né? Tá fazendo cada vez mais fácil que os sonhos realmente virem impacto e ação em prol. Mas, Vini, o sonho no final do dia, para mim, para você, para todos nós, a gente sempre quer que vire realidade, né? E quanto mais você sonha, mais você trabalha para trazer aquilo para a realidade. Então, pois é, essa é a ideia. Então tá, Vinícius, super obrigado. A gente poderia fazer uma live com pelo menos uns 5 temas específicos que a gente discutiu aqui, né? Então, não vão faltar oportunidades de a gente falar mais. Obrigado para todo mundo aqui que entrou, Rodrigo, Leonardo, Camila, Henrique, Renata, Eric, Monique mais uma vez, Patrick. Ótima noite para vocês. A gente se vê na quinta-feira que vem. Grande abraço. Obrigado, Vinícius. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Abraço, Vini. Obrigado. Tchau.